Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a Divisão Internacional do Trabalho, né? As famosas DIT, a dinâmica dos relacionamentos comerciais do mundo, tá? Sejam bem-vindos aí ao canal, deixe o seu joinha lá no vídeo, tá? Sigam o canal para ajudar esse professor aí que vem se esforçando tanto aí para poder trazer conteúdo de qualidade para vocês, geografia de verdade, tá? Curta o canal Geografia Viva aí e se inscreva, beleza? Vamos lá então? O que é a DIT? O que é a Divisão Internacional do Trabalho, né? A Divisão Internacional do Trabalho é a distribuição da produção econômica e industrial internacional. O que ele quer dizer com isso? Qual que é a participação de cada país, de cada região, né, nessa dinâmica econômica, nessa dinâmica comercial, né, nessa dinâmica de troca de mercadorias entre os países, né? Quem produz o quê, né? Quem vai distribuir, de que maneira vai distribuir, né? Qual que é a participação daquele país, se ele é um país desenvolvido, subdesenvolvido, e qual a participação dele nessa dinâmica do comércio internacional, tá? Continuando aqui, gente. Considerando que é impossível que um único país seja potencialmente produtor de todas as mercadorias, dividem-se os campos de especialização produtiva pelas diversas partes da terra. Pessoal, só lembrando que essa divisão, ela não é, assim como a distribuição de renda não é perfeita e não é agradável, né, não é satisfatória, assim também é com as DIT, tá? Assim também acontece com elas. Vamos ver aqui, nós temos três fases aí, né, do capitalismo, e nós temos as três fases do capitalismo marcadas por um determinado tipo de DIT. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então vamos lá, ó. Capitalismo comercial, né, lá do começo do capitalismo do século XV e XVI, tá? Então, colônias, né? No caso, colônias eram os países colonizados, né, pelos colonizadores europeus. Vamos dar uma olhadinha então, ó. Extração de produtos primários, né, produtos que vêm da terra, né, de commodities que a gente fala, trabalho escravo e especiarias. Então, a contribuição dos países colonizados era extração de produtos primários, né, os commodities, trabalho escravo, não era trabalho remunerado ainda, tá? E especiarias, né? Que são especiarias? Especiarias são aqueles produtos que não têm origem lá no centro, né, do mundo na ocasião, que era na Europa. E por que chamava-se especiarias, né? Porque eram muito difíceis de se adquirir, né? Para ter uma ideia, né, durante o século XV, XVI, até o século XVII aí, o açúcar refinado, por exemplo, na Europa, em alguns lugares, chegava 1 quilo de açúcar refinado, custava chegar quase que 1 quilo de ouro, tá? De tão difícil que era para se arrumar. Então o açúcar, perdão, ele não era um produto que estava na mesa popular, tá? Ele fazia parte só de quem era da elite econômica, tá? E as metrópoles, como é que elas participavam, né? Ó, produção e exportação de produtos manufaturados. Nós estamos falando de produtos manufaturados aqui, mesmo porque ainda não existia o processo de industrialização, tá? A industrialização começou lá no século XVIII, né, na Inglaterra, com a primeira Revolução Industrial. Agora sim nós vamos entrar aqui, ó, no capitalismo industrial, né, séculos 17, 18 e 19. Vamos dar uma olhadinha de novo lá nas colônias, né? Ou nos países subdesenvolvidos, que nem o Brasil, tá? Fornecimento de matéria-prima. O que é matéria-prima? Aquela matéria primeira, né? Aquele produto extraído da natureza que vai dar origem a um produto industrializado, tá? Isso é matéria-prima. Por exemplo, de uma madeira, a gente constrói, por exemplo, uma mesa, tá? Então, a matéria-prima da mesa é a madeira, tá? Perdão. E produtos primários, né? Agrícolas e minerais. Então, novamente aí, passaram-se os séculos, mas o papel das colônias e hoje dos países subdesenvolvidos continua o mesmo, fornecedor de commodities, tá? Principalmente fornecedor de produtos agrícolas
e commodities, tá? E qual que era o papel aí das metrópoles e ou países desenvolvidos? Transformação da matéria-prima em produtos industrializados, né? Então, os países desenvolvidos e as colônias mandavam para nós produtos industrializados, em contrapartida, nós mandávamos para eles commodities, né? O professor sempre fala isso dentro de sala de aula, né? E eu gostaria de repetir aqui, né? Por exemplo, o que vale mais, 1 quilo de batata ou 1 quilo de celular? Né? Lógico que é 1 quilo de celular, né? Porque é um produto industrializado que requer tecnologia, né? Então, por isso, em primeiro lugar, por isso que os países mais industrializados são os países mais ricos e mais desenvolvidos do mundo, tá? Em segundo lugar, por que, né, essa questão aí, por que, professor, que continuou mesmo depois que já passou uma fase do capitalismo, por que nós continuamos aí simplesmente como fornecedores de matéria-prima e de commodities, né? Justamente porque essas metrópoles e esses países desenvolvidos, eles proibiam a atividade industrial nos países colonizados e nos países subdesenvolvidos, intervindo politicamente, né? Para quê? Para que essa primazia, essa exclusividade de produção industrial ficasse com esses países, tá? E vamos ver agora aqui no capitalismo financeiro, ó, do século XX até os dias de hoje, tá? O que os países subdesenvolvidos mandavam? Por que aqui só tem países subdesenvolvidos, professor? Porque aqui nós já não temos quase a presença de colônias. A maioria dos países colonizados tornaram-se países independentes, tá? Então, ó, qual que é a nossa participação aí na DIT agora, né? Produtos industrializados. Veja bem, maioria dos produtos industrializados que vêm dos países subdesenvolvidos, ou eles vêm de indústrias multinacionais, que são indústrias, né, de outros países, principalmente dos países desenvolvidos, para que se diminua o custo de produção e aumente o lucro deles lá, tá? E matérias-primas, tá? Então, apesar de hoje nós participarmos, né, com produtos industrializados na DIT, esses produtos industrializados, em sua maioria, são de fábricas de origem europeia, de origem estadunidense, de origem japonesa, né, de países desenvolvidos, né? Então, na verdade, o lucro não fica no nosso país, né? O lucro volta para o seu país de origem, né? Eles espalham aí as multinacionais, as suas empresas ao redor do mundo, para obterem maiores lucros, para obterem vantagens econômicas, para poder pagar menos para o trabalhador, tá? E alguns outros fatores, tá? E continuamos mesmo com o forte, é matéria-prima, tá, pessoal? E nós temos produtos industrializados? Temos, gente, mas não temos indústria de tecnologia aqui nos países subdesenvolvidos, né? A gente é dependente tecnologicamente dos países desenvolvidos, tá? E vamos ver aqui o papel dos países desenvolvidos no capitalismo financeiro, na DIT do capitalismo financeiro, ó. Produtos industrializados, então a primazia, a exclusividade dos produtos industrializados de tecnologia continuam ainda com os colonizadores, com os países desenvolvidos, tá? Alta tecnologia, né? Por exemplo, um celular de alta tecnologia, uma máquina fotográfica de alta tecnologia, um robô que trabalha na indústria de alta tecnologia e assim por diante, tá? E investimentos, né? Porque agora nós estamos no capitalismo financeiro, né? Então nós temos alguns tipos de investimento, né? Investimento em capital, em dinheiro, né? Que são proveitosos para esses países que nós chamamos aí de especulação. Mas isso vocês vão aprender um pouquinho mais para frente. Tudo bem então, pessoal? Vamos passar para a próxima, tá? Número 2, o que são indústrias maquiladoras? Pessoal, preste atenção nesse nome aqui, ó. Maquiladoras. Maquiladoras vem de maquiagem, tá? Vamos dar uma olhadinha por quê? Ó, com isso surgiu a denominação de indústrias maquiladoras,
pois não havia produção de nenhum material nelas, mas apenas a montagem oriunda da produção de peças de diversos setores do mundo, para buscar isenções de impostos e rápido acesso a matérias-primas nos países subdesenvolvidos. Então, o que é essa indústria maquiladora? Ela é uma indústria de maquiagem. Você vai, por exemplo, você compra um tênis da Nike hoje lá e você vai ver lá Made in Taiwan, Made in Hong Kong, né? Ou algum outro país, até mesmo, né, no México, né? Nós temos uma grande presença de indústrias maquiladoras. Então, o que eles fazem? Essas empresas vão lá, abrem uma empresa, eu vou dar um exemplo, a Nike, né? A gente estava falando da Nike aqui. A Nike vai lá no México, abre uma fábrica lá, contrata funcionários, porque ele tem facilidade lá, a matéria-prima é mais barata, o deslocamento é menor, então ele vai lá, eles vão... os direitos trabalhistas também são menores, o salário é menor, né? As leis ambientais são mais flexíveis, né? Essas indústrias recebem incentivos fiscais e outros, né? Então o que ele faz? Ele vai lá, faz todo o processo de produção do produto lá no México. Aí chega lá, quando o tênis Nike vai lá para os Estados Unidos, a única coisa que ele vai fazer é colocar a etiqueta. Colocar a etiqueta, ele teve o lucro muito aumentado porque ele economizou milhões, porque nos Estados Unidos é muito mais custoso ter uma indústria lá. Então ele faz essa maquiagem, esse faz de conta, né? Mas que na verdade é o grosso da produção em outro país. Chega no país dele, ele só distribui etiqueta e distribui o produto, tá, gente? Então isso que são indústrias maquiladoras, né? São indústrias que vão para outros países com a finalidade de exploração e de aumento de lucros, tá? Vamos para a próxima então, gente? Número 3, o que levou as multinacionais distribuírem o seu processo produtivo por todo o globo terrestre, né? Por exemplo, aí as indústrias maquiladoras que nós falamos agora, né? O conceito de indústria global que a gente vai ver depois, né? Então, por que hoje nós temos aí a presença de multinacionais aí ao longo do mundo inteiro, em torno do mundo inteiro? Por quê, né? Aí, vamos dar uma olhadinha, ó, para buscarem isenções de impostos e rápido acesso a matérias-primas. Então, para uma empresa dessa vir, por exemplo, para o Brasil ou para outro país subdesenvolvido qualquer, né, principalmente agora, nessa crise econômica que nós estamos vivenciando e uma crise também de emprego que engloba muita coisa, né? Perdão, não só a questão da produção em si, né, que causa o desemprego, mas outros fatores. Mas, por exemplo, o Brasil enfrentando agora aí essa crise de empregos, né? Como é que a gente faria, por exemplo, para, né, o que aconteceria para uma empresa que viesse aqui, por exemplo, a Nike, viesse fazer uma fábrica no Brasil agora, né? Viesse construir uma fábrica no Brasil. Como é que seria o procedimento? Em primeiro lugar, o governo ia oferecer, como para várias empresas aí, oferecer um terreno de forma gratuita para que eles construam lá. O governo pode também, que nem aqui, ó, isenções de impostos, né? O governo oferece, tipo, ó, determinados impostos aí que a indústria paga, vocês não vão pagar durante 10, 20 anos, depende do acordo que cada governo faz com cada empresa, tá? Rápido acesso à matéria-prima, né? Nós sabemos que os países desenvolvidos, Estados Unidos, os países da Europa Ocidental, principalmente, eles sofrem, né, com a escassez perdão, e falta, né, de matéria-prima. Então, eles vão buscar essa matéria-prima onde? Lá nos países subdesenvolvidos, como o Brasil, como os países da América Latina em geral, como os países da África, como alguns países da Ásia, né? Eles vão buscar porque, além deles pagarem mais barato, né? Se você tem uma fábrica lá, você não precisa pegar
todo esse material, colocar num navio ou num avião e mandar lá para o seu país, que elevaria muito o custo da produção, né? Então ele acaba fabricando aqui mesmo por comodidade, por economia e para, lógico, né? Lembrando sempre, a premissa do capitalismo é o lucro. Então ninguém no capitalismo faz, porque eu sou bonzinho, porque eu sou legal, porque eu quero ajudar, porque eu quero gerar empregos, né? Não, porque quer aumentar os lucros, tá? Continuando aqui, gente. Além de aumentarem seus lucros pagando menos aos funcionários, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo aqui da minha região, né, da BMW. Nós temos uma fábrica da BMW aqui em Araquari, né, numa cidade na região de Joinville, tá? O salário hoje de um trabalhador da linha de produção da BMW aqui no Brasil, ele ganha mais ou menos aí uma média de R$ 2.000 por mês, tá? Se a gente for ver um trabalhador da BMW lá na Alemanha, no país sede, né, da BMW, o mesmo trabalhador ele vai ganhar cerca aí de 4.000 euros, né? 4.000 euros transformado para moeda, né, para nossa moeda, para o real hoje, dá aproximadamente aí R$ 20.000 ou um pouquinho mais. Olha aí, ó, já economizou R$ 18.000 em salários, né? Isso aí importa muito, né? Aumenta muito o lucro, né? Vamos continuar aqui então, ó. Busca por leis ambientais mais permissivas, por exemplo, aqui nós temos no Brasil, mas eu tomo sempre, por exemplo, a minha região, né? Nós temos aí diversas empresas que despejam seu lixo químico lá em rios, em aterros totalmente ilegais, né? E o governo finge que não vê para aquela fábrica continuar lá a gerar emprego, né? A agradar de uma certa maneira as pessoas, mas ignorando aí os riscos ambientais que traz. E quando uma empresa dessa é multada, nós vamos ter uma multa aí para uma empresa desse porte aí praticamente irrisória, de 10, 20 mil reais, né? Em contrapartida, se essa multa fosse lá na Europa, onde as leis ambientais são mais rígidas, ela giraria em torno aí de milhões e milhões. Nós temos o exemplo aí recentemente aí da Volkswagen aí, que pagou bilhões de multa ambiental lá na Alemanha, lá por causa de emissão de poluentes, essas coisas, né? Então, assim, aqui também essas leis ambientais mais flexíveis, mais permissivas, né, fazem com que eles também tenham um maior lucro, tá? Continuando, doações de terrenos, como eu falei, toda espécie de incentivos fiscais, né? Lembrando a vocês de novo, que são incentivos fiscais? A empresa não vai pagar determinados tipos de impostos, né? A empresa vai ficar não sei quanto tempo aí sem pagar água ou sem pagar luz, né? Tudo isso para atrair aí o capital estrangeiro e atrair, né, as indústrias para que elas gerem mais empregos, né? Não só isso, né? Mas isso aí é conversa para outra hora, tá bom? Então espero que vocês tenham entendido. Eu só quero mostrar um pouquinho essa fotinha aqui que eu separei para vocês, essa ilustração, né? Ó, fabricação em escala global, né? Fábrica global, né? O processo de fabricação distribuído de acordo com o interesse, né, de aumentar os lucros. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Mais de 70% das partes que compõem o Boeing, né? A Boeing é uma empresa estadunidense, né? E o Boeing 787 é um dos modelos de avião fabricados por eles, tá? São produzidas fora dos Estados Unidos por empresas de 8 países. Veja onde elas são feitas. Ó, nos Estados Unidos, que está aqui em laranjinha, o que é feito aqui? Ó? O estabilizador vertical, a fuselagem traseira, a fuselagem frontal e essa pecinha aqui que eu não sei o que é. E a cápsula só, tá? Das turbinas, perfeito? No Japão, o que é feito no Japão, em azulzinho? As asas, a borda frontal, o encaixe dos flaps, né? A fuselagem intermediária frontal e, né, e as asas, como a gente disse, então são fabricadas no Japão. E na Inglaterra, o que é fabricado na Inglaterra? O trem de pouso, né? E as turbinas, tá? A turbina, tá? Na Itália, o que é fabricado na Itália? Ó,
portas de entrada dos passageiros, não, perdão, desculpa, a fuselagem central, né? E o estabilizador horizontal, tá? São fabricados na Itália. Vamos ver agora. E no Canadá? O que é fabricado no Canadá? Em roxinho aqui, ó. Os flaps, né? Flaps. Flaps são aqueles negocinhos que tem na asa do avião, assim, que eles inclinam de acordo com a necessidade, ou para aumentar a velocidade, ou para diminuir a velocidade do avião, tá? Continuando aqui na França, o que é fabricado na França? Na França, aqui ó, são as portas, né? Portas de entrada dos passageiros, tá? Na Austrália, o que é fabricado na Austrália? Que é esse rosinha? Ah, não. No Canadá, perdão, no Canadá era o roxinho, né? São as extremidades das asas, né? Na Austrália são os flaps, tá? E na Coreia, professor, o que é fabricado na Coreia lá? O marronzinho aqui, que é o estabilizador vertical, tá? Que é fabricado na Coreia. E na Suécia, que está em cinza aqui, vamos dar uma olhada aqui, essa partezinha de baixo, que é a porta do compartimento de carga. Então, de acordo com o interesse da facilidade para obtenção de matéria-prima e outras facilidades que nós conversamos aí, a fabricação do avião ela é feita uma parte em cada país do mundo. Beleza, pessoal? Continuando. O que são fábricas globais, né? O professor falou lá, citou a fábrica global. O que é uma fábrica global? Fábrica global é uma expressão usada com a intenção de explicar que o consumo e a produção têm o seu processo realizado por países diferentes, como no caso do Boeing aí, né, pessoal? A fábrica global é instalada quando há articulação de capital, força de trabalho, tecnologia, divisão de trabalho social e demais forças produtivas, né? Então a fábrica global ela vai ser espalhada aí, o processo, né? Por isso que fala global, né? Lembrando que nosso planeta ele é geóide, né? Então ele tem mais ou menos aí uma forma de um globo, de uma esfera, né? Não é plano, hein, pessoal? Tá? Então, gente, por que a gente fala fábrica global? Porque o processo está espalhado, né, pelo mundo inteiro para que essas empresas possam obter um lucro melhor e um lucro maior, perdão, e uma dinâmica de trabalho menos custosa e melhor para eles, aumentando assim os lucros, tá? Continuando aqui, ó. Fábrica global é uma expressão usada com a intenção de explicar que o consumo e a produção têm o seu processo realizado por países diferentes. A fábrica global é instalada quando a articulação de capital, força de trabalho, tecnologia, divisão de trabalho social e demais forças produtivas. Aqui, ó, outro exemplo aqui, ó. Ó lá, o carrinho aqui, ó. No Canadá é fabricado vidro, né? Na Áustria, o capô, né? Na Inglaterra, lá, o motor, na Alemanha, aí, parte do chassi, na França, a parte de baixo do carro, tá? E assim por diante, tá? Espero que vocês tenham entendido aí o que são fábricas globais. E bem, pessoal, por hoje eu vou me despedindo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, eu espero que vocês tenham tirado as suas dúvidas. Qualquer dúvida você pode marcar ali nos comentários. Não esqueçam de curtir o canal, de se inscrever, de ativar o sininho lá, porque eu tô aqui para te ajudar a estudar geografia, tá, pessoal? Então, um abraço para vocês e até a próxima aula.